Jesus. Vamos orar, amém? Pela vida de cada irmão que ofertou seu dízimo, sua oferta. Eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar, amém, irmãos? Não porque Ele barganha, mas porque Ele fala assim: trazei a mim todos os dízimos e ofertas, depois fazei prova de mim, senão abrirei as portas do céu e derramarei uma bênção tal, da qual advém a maior abastança, amém? Quem crê nessa promessa do Senhor, amém? Então vamos orar em favor dos dizimistas e ofertantes, amém, pastor? Vamos orar também pela palavra, amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque até aqui nós temos ouvido, Senhor, o Senhor falar conosco poderosamente e já recebemos, Senhor, uma bênção, uma vitória especial que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, nesse momento nós unimos a nossa fé para apresentar nas Tuas mãos a vida de cada ofertante, de cada dizimista, Pai. Repreende o devorador, repreende o migrador, repreende o triturador, repreende, Senhor, toda a sorte de maldade que o inimigo tenha lançado contra a vida, contra as famílias, Senhor, dos ofertantes, dos dizimistas, Senhor. Aleluia, e derrama uma bênção tal da qual advenha maior abastança, segundo ensina a Tua palavra. Senhor, também continua a falar conosco, Pai. Usa, Senhor, o Teu vaso nessa noite que vai ministrar a palavra, Pai, e nos faz ouvir o Teu querer e o Teu agir, Pai. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor possa dizer amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Já pode se assentar, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo essa noite. Amém. Amém, meus irmãos. Foi me dada a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Você tenta preparar alguma coisa para vir para o culto, aí Deus ele vai falando no culto, falando, né? E aí, agora ele fala sobre o jardim particular, né? Você já se colocou nessa posição? Nesse lugar? Já se posicionou assim? Você sabe da tua importância para Deus? Você sabe o quanto você é importante para Deus? O quanto Deus te ama? O quanto Deus, Ele tem um carinho por você? Você sabia disso, irmão? Você sabia que Deus, Ele nunca nos deixa só? Nunca, nunca. Eu poderia pregar a palavra oficial. Eu preguei, acho que faz uns dias atrás, não sei nem que dia foi eu preguei essa palavra. Mas Jesus continua o mesmo. Ontem e hoje será eternamente. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, no livro de São Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20. 17 e 20 do livro de São Lucas, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Estou numa linguagem diferente dos irmãos, vamos acompanhar aí. Estou no 20. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Aí Jesus ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês, ou dentro de nós. Glória a Deus. Lembre-se disso. O reino de Deus está dentro de nós. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui e olhem ali, porém não saiam para procurá-lo.
porque assim como um relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia do Filho, que o Filho do Homem vier. Mas primeiro, ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e as mulheres casavam. E até o dia em que Noé entrou na arca, depois veio o dilúvio e matou a todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo terá vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e outra será deixada. Naquele dia, depois estarão trabalhando na fazenda. 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? E ele respondeu: onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Irmãos, antes da segunda vinda de Jesus, que Jesus já veio, Jesus ele já esteve aqui na terra, Jesus ele nasce, ele cumpre o seu ministério de 3 anos, 3 anos e meio, e ele morre, matam ele, e ele ressuscita ao 3º dia, e ele fez uma promessa para a igreja, que ele iria preparar um lugar, esse lugar seria na casa do Pai, e nós teríamos um lugar com ele ali. Jesus ele ascende, ele vai para o céu, o Espírito Santo ele desce para a terra, e está conosco todos esses anos, esses séculos, esses milênios, o Espírito Santo está com a igreja. Mas me remete à minha mente, vem João Batista, ele apregoando a verdade, dizendo: olha, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. E muitos zombavam de João Batista, não queriam saber. Inclusive, depois de João Batista cumprir seu ministério, mataram João Batista por estar pregando a vinda do reino de Deus. E Jesus, nesse texto, ele vai falar com os discípulos, e ele diz para os discípulos assim: o reino de Deus está aqui com vocês. O reino de Deus está em vocês. Isso foi nos dado gratuitamente. Isso foi nos dado de graça. Porque o nosso Jesus, ele já pagou um preço para nos dar esse reino. Só, irmãos, que o reino de Deus, você tem que estar inserido no reino de Deus. O reino de Deus tem que estar inserido em você. O texto vai dizer que o reino de Deus, ele não é geográfico nem político. O reino de Deus é espiritual. E o reino de Deus, ele existe
O reino de Deus, aleluia, Ele é o governo, Ele comanda. E através de Jesus foi nos dado a oportunidade de ter esse reino dentro de nós, viver esse reino dia a dia. Só que às vezes, irmãos, parece que a gente esquece que o reino de Deus existe e está em nós. E se está em nós, a porta da entrada do reino de Deus chama-se arrependimento. A porta de entrada, Marcos 1,15. A porta de entrada do reino de Deus significa arrependimento e fé. São duas coisas que é a porta de entrada para o reino de Deus. Arrependimento e fé. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu conheci a verdade ela veio me libertar. E quando a verdade me libertou, eu consegui ter arrependimento e conseguir acreditar nele e que existia um reino onde eu e você vamos morar após sairmos dessa terra. O reino de Deus, mais um item, glória a Deus, que temos que ter, que tem que existir em nós, para participarmos, eu digo, não só do reino de Deus invisível que está dentro de nós, mas participar do reino de Deus que está no céu. Nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Como eu posso nascer de novo? Foi eu entrar dentro do ventre da minha mãe? Aí Jesus dá a explicação para ele. Isso já aconteceu com você. Nascer de novo, irmãos, é você mudar da identidade velha e ter uma nova identidade. Você nascer novamente significa que você agora, o que era velho já passou e tudo se fez novo a partir do momento que você se entregou para Jesus. João 3:5 está escrito lá. Nascer de novo. Aleluia. Aí eu pergunto a você, como você está? Você já nasceu? Já nasceu de novo? Ou você continua o velho homem, a velha mulher, a velha pessoa, aquela que estava lá fora, aquele que estava lá fora? Porque Jesus me deu a mim e a você a oportunidade de nascer de novo. Irmãos, o reino de Deus, quando estivermos reinando com o Senhor, e assim a gente fala de reino de Deus, talvez no coração dos irmãos, de alguns irmãos, não consegue contemplar e enxergar isso. O que eu estou dizendo a vocês, vocês não estão vendo, mas esse reino existe. Esse reino existe. Deus está lá. Deus, Ele coordena todo o céu, a terra, todo o planeta Terra. Deus está acima de tudo e de todos. E aí Jesus vem e põe uma porçãozinha do reino dele dentro da sua vida. Aí você diz que Jesus não está com você. Aí você diz que Jesus te esqueceu. Aí você diz que Jesus, o que Jesus tem feito por mim? O que mudou na minha vida quando eu aceitei Jesus para cá? Olhe para você e veja quem você era e quem você é hoje. Glória a Deus.
O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito. O reino de Deus tem o Espírito Santo. O reino de Deus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter na sua vida Pai, Filho e Espírito Santo. Porque senão o reino de Deus não mora dentro de você. Entende isso? Então, se eu pertenço ao reino de Deus, na minha vida tem que existir algumas mudanças. Vontade, misericórdia, amor. É o que tem lá no reino de Deus. Deus não podia ter exterminado essa terra já? Aí você olha para você olha, meu Deus do céu, eu estou nessa situação mais uma vez. Deus não poderia ter exterminado você? Mas a misericórdia de Deus ainda está aí. Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Se você nascer de novo, você tem misericórdia dentro de você. Você tem amor dentro de você. Você tem graça dentro de você. Porque quando chegamos para Jesus, éramos todos errados, falhos, mas Jesus chegou até nós. Aquela porta onde Jesus entrou, ninguém queria entrar ali. Sabe por quê? Porque ali havia um punhado de doentes, miseráveis, moribundos, que ninguém queria nada com eles. Mas Jesus adentra ali. Jesus, ele não olhou para o tamanho do pecado que aquelas pessoas possuíam. E na crença daquela época, estavam ali porque pecaram diante de Deus. Eram apontados, eram humilhados, eram deixados ali. Enquanto todos estavam na festa, lá no templo, eles estavam na parte de baixo, esperando um milagre acontecer. Mas aí chega o reino de Deus. Quando chega o reino de Deus, a transformação, amado. A mudança, amado. Quando chega o reino de Deus, você não é a mesma pessoa, amado. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, você deixa de ser torto. Você não é a mesma pessoa. Você é um ex-mentiroso. Você é um ex-ladrão. É um ex-doente. É. Porque Jesus pergunta para ele, camarada, o que você está fazendo aí? Não foi assim? O que você está fazendo aí? Eu estou aqui. Por quê? De uma hora para outra, aparece um anjo aí e faz assim na água. Quando ele faz assim na água, o primeiro que cai dentro, rapaz, é curado. E eu faz 38 que eu estou aqui, 38 anos. Toda vez que eu tento, eu não consigo. Toda vez que eu tento entrar, alguém pula na minha frente. Você está nessa situação? Deixe o reino de Deus entrar na sua vida. Deixe o reino de Deus entrar na sua vida. Escute Jesus. Escute o que o Senhor tem para você essa noite. Não saia daqui sem a tua cura na alma, sem a tua cura espiritual. O Senhor sabe que você vive na mesma há muitos anos, que você não muda e não tem força para mudar, e nada faz você mudar. Mas o Senhor diz a você: olhe para esse homem aí, olhe para esse doente,
E se coloque na posição dele agora e vamos conversar com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que você tem? Jesus espera uma resposta e ele respondeu a Jesus. E ele teve coragem de falar para Jesus a situação dele, o que estava acontecendo com ele, as humilhações que ele passava, tudo que havia acontecido com ele, ele falou para Jesus em questão de minutos. E aí eu pergunto a você, por que o reino de Deus, ele não floresce em sua vida? Por que o reino de Deus, na sua vida, não tem gerado acontecimentos, milagres, gerado vida? Porque o reino de Deus gera vida, gera salvação. O reino de Deus gera mudança. O reino de Deus gera cura. O reino de Deus gera transformação. Jesus conhecia ele. Jesus foi até ele, conhecendo ele e sabendo das necessidades dele. Como ele conhece a minha necessidade, a tua necessidade, ele conhece a tua vida. Só para você saber, ele sonda, e ele vai até a divisão da tua alma. Ele vai lá no escondido. Ele vai onde você não pode, onde ninguém pode entrar. Ele vai lá, aleluia, na sua medula, onde médico nenhum vai, ele vai. E ali ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe aquilo que você quer. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe aonde dói. Ele sabe que você está doente, mas ele te pergunta: o que queres que eu te faça essa noite? Ou você veio aqui para voltar para casa igual? O Senhor, por misericórdia, ele diz para você: quanto tempo faz que você está na beira desse tanque? Eu não digo tanque de lavar roupa não, que você direto você está lá, mas eu estou dizendo no tanque de Betesda. Mantenha essa aí. Aleluia. Hoje o Senhor chega e ele pergunta a você: até quando você quer ficar aí? A pergunta já está sendo diferente. Até quando você quer ficar sendo carregado? Até quando você quer que alguém coloque você nas costas e leva você até lá? Você quer continuar esperando ou você quer ver um milagre na sua vida? O milagre está aqui. O milagre chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. O reino de Deus, irmãos, tem hierarquia. O reino de Deus é organizado. Aleluia. Jesus poderia chegar naquele rapaz e falar assim: levanta, vem cá, levanta e levanta daí, pode andar. Não, Jesus não o fez. Da mesma forma que aquele cego, Jesus pega, cospe no chão. Ai, Jesus, eu gostaria de ter colocado aquilo em mim. Cospe no chão, amassa um barro, passa no olho do cego e fala: vai lá, lava lá que você será curado. Ei, o reino de Deus, aleluia, tem que se manifestar em você. O reino de Deus é cura, é ação, é oração, é poder, é milagre. O reino de Deus tem que
nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. E existem pessoas diferentes, pobres. Ao reino de Deus só chegava assim: pobre, quebrantados, manso, faminto de justiça, puro de coração, pacificadores, misericordiosos. Tem alguma coisa dessa com você? Tem sido pacificador? Tem que exalar isso de você, porque o reino de Deus está aí. Tem tido misericórdia? Tem que exalar misericórdia de você, porque o reino de Deus está dentro de você. Aí ele vai, irmãos. Chegar lá, eu estou no tanque de Betesda. Mas vamos lá, se eu conseguir entrar aqui de novo, a gente vai lá. Tá bom? Presta atenção nisso, gente. Você já passou dificuldade? Quem teve dificuldade aqui? É difícil ter dificuldades, né? Existem coisas nas nossas vidas que Deus permite que é impossível e eu fazer alguma coisa. É impossível. Existem coisas que não dá com a nossa mão para fazer. Não tem como. Aí é o momento que o reino aparece, que você começa a desfrutar do reino que está em você. Você começa a desfrutar disso, porque Deus deu para você, está com você. A graça está aí, a misericórdia está aí, o poder está aí, a cura está aí, o milagre está aí. Basta você levantar, colocar a sua cama nas costas e adentrar para dentro do templo. Não entenderam ainda? Presta atenção nisso. Aquele homem olha para Jesus e ele começa a contar o sofrimento dele para Jesus. A devolutiva de Jesus foi muito rápida. Tá bom. Levanta, pegue a sua cama e vai me adorar lá no templo agora. Chega de sofrimento, vai me adorar, rapaz. Me adora, rapaz. E aí, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, está me falando que você continua deitado. Jesus está mandando levantar e você continua com a tua cama deitada. Não consigo sair daqui. Saia daí em nome de Jesus. Se posicione no reino de Deus e saia dessa posição e cresça espiritualmente essa noite. Glória a Deus. Deus está aqui, igreja. Ei, o reino de Deus é diferente do reino do homem. Lá você encontra paz. Lá você encontra alegria. Tem um louvor que fala: onde Jesus está, não há tristeza. Onde Jesus não há dor, não há choro. Estava esperando o Espírito Santo de Deus. Onde Jesus mora, só existe alegria. Todo dia. Vai lá. Irmão, o Espírito Santo que me deu agora. Vamos de novo. Isso é para você que está dormindo com a cama, está deitadinho na cama. Vamos lá? Onde Jesus mora, não há tristeza, não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É feliz quem tem
o reino dele está instalado em você. Ele instalou o reino dele dentro do seu coração. E por que você levanta de manhã carrancudo, reclamando que não dá certo, que é isso, que é aquilo, sendo que... Pode solar, continua solando. Já vou terminar, me deram tempo, até que horas? 7:50, presta atenção, eu preciso falar de Jesus para você. Você precisa mudar a sua vida hoje. Você não pode ser o crente mesmice, não. Saia daqui hoje tomando posse daquilo que você herdou por Jesus. O Espírito Santo sopra no meu ouvido e manda eu cantar esse louvor, certo? E aí, ele me diz assim, ó: onde eu moro? Onde eu moro agora? É a pergunta que eu vou passar para vocês. Aonde eu moro? Onde eu moro? Olha aí, Jesus está morando em você. Onde Jesus mora, não há tristeza, não há dor. Se você estiver sentindo isso, Jesus não está aí. Não há choro. Só existe alegria todo dia. Diz quem tem Jesus. É aí que Jesus mora, no teu coração, é na tua alma. Você tem que se sentir alegre essa noite, porque Ele mora em você, Ele está em você, o Espírito Santo, aleluia, Ele habita em você. Você tem que estar alegre, aleluia, e feliz, porque Ele habita em você. Glória. Lá no reino de Deus, o maior é o menor. Lá no reino de Deus, o que é maiorzão lá? O menor, que é o mais exaltado no reino de Deus. Olha como é diferente do reino desse mundo. Esse mundo que quer nos enganar, esse mundo que quer nos tragar, esse mundo que quer nos fazer que a gente viva ele. Ei, nós vivemos outra realidade. Nós vivemos um reino conquistado por Jesus na cruz do Calvário. E essa conquista é perpétua, é para todos sempre. Glória a Deus. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro deve ser servo de todos. Olha que alegria que vai ser lá. Olha como é o contraste do que a gente vive aqui. Aí eu posso dizer para você que lá só é alegria. Quem quiser ser o primeiro deve ser servo de todos. Os que estão no topo da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. Sabe o que é isso? É o que Jesus fez por nós. Jesus, aleluia, Ele abdicou do seu reino no céu. Ele tinha tudo na glória, e Ele desce. Ele nasceu na família mais rica que tinha? Não. Foi perseguido antes mesmo de nascer, já queriam matá-lo. Aleluia. Quando ele nasceu e ficou no estábulo onde ficavam os cavalos. Viu? E ele era o principal no céu, sentado do lado do Todo-Poderoso. E ele veio para um lugar que não tinha nada. É um ensinamento para mim e para você. Aleluia.
Então, amados, eu vou parar já por aqui, só que eu preciso voltar lá para o tanque de Betesda ainda. Preste atenção nisso. Aleluia. Humilhado. Às vezes você pede um favor para as pessoas, e se você pedir 2 vezes, a pessoa vai dizer: cara, está me amolando demais, cara. Pedir de novo? Não dá. Você imagine você 38 anos pedindo para alguém te levar lá no tanque para ver se você recebe um milagre. Quantas vezes ele escuta: rapaz, para com isso, esquece disso. E a corrupção existia naquela época já, viu? Tinha os vendedores de milagres, cabra forte, assim, ó. Quanto você quer? Se você me dá tanto, quando mexer eu te jogo dentro. Eu acho que tinha, né? Tinha Barrabás, esse cara aí e tal, né? E via a bandeira vermelha lá, devia ter. Quando se fala em mexer com coisa de corrupto, você já lembra logo de onde é, né? Aí, quantas vezes ele foi humilhado? Quantas vezes ele chorou? Quantas vezes ele olhou para ele mesmo e falou: eu nunca vou conseguir. Quem falou que você não vai conseguir? Quem falou que você não vai conseguir é mentiroso. Jesus já conquistou para você. E o reino que está dentro de você é um reino de vitória. É um reino onde não há derrota, não há tristeza. Eu vou terminar louvando ele de novo. Onde Jesus mora. Onde Jesus mora. Não. Eu quero que você cante. Vai lá. Jesus está no teu coração, você não vai sair daqui triste essa noite. Se Ele mora realmente em você, não vai ter tristeza. Se Ele mora realmente em você, quando vier a dor, fala: graças a Deus. Quando vier o problema, eu estou no teu reino, eu faço parte desse negócio. Quando tudo dizer que não a você, você lembre: eu faço parte desse reino. Glória a Deus. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me diz aqui que você diz que você não é nada, que você não consegue nada, que nada dá certo para você, que tudo para você dá errado. Ei, deixa o reino de Deus expandir na sua vida, que você verá milagre. Essa fonte jamais secará. Ela desce meio-dia, onde ninguém queria descer, tá? Se não tivesse os 45 graus ali, eu não digo nada, dá para fritar até ovo na pedra. Mas ela descia lá para o poço para recolher água, tá? Viu? Por que ela fazia isso? Porque ninguém queria ficar próximo dela. A mulher samaritana, ninguém queria ficar próximo dela. Ninguém, eu quero distância dessa aí. Costumavam apanhar água para casa antes do sol rachar. Mas quando ela chega ali, o reino de Deus está aguardando por ela. Eu provo para você na Bíblia o diálogo dela com Jesus. Jesus estava só. Os discípulos foram comprar comida numa cidadezinha mais próxima. Devia ser daqui no centro da cidade, a mais próxima. Presta atenção. E Jesus pede água para ela.
Ela já olhou as vestes dele e falou: esse é judeu, esse aí não gosta de mim. Judeus não falam com samaritano, samaritano fala, olha só. Ele fala: mulher, é o seguinte, se tu soubesse a água que eu posso te dar hoje, acho que tu entraria dentro desse poço e pegava água rapidinho e me entregava aqui. Rápido, entrava e saía e me dava. Porque a água que eu te der, ela jamais secará. A água que eu tiver é uma fonte que desce eternamente. Aquela mulher ficou impressionada: que água é essa? E quando começa a falar, Jesus faz uma perguntinha para ela. Ela falou: eu tenho marido, sou casada, tenho marido lá, mas esse nem teu é. Tu já teve 5. Aí ela ficou assombrada, porque o Jesus começou a fazer uma revelação ali com ela. Quando ela chega, irmão, quando Jesus faz isso, o reino de Deus entra na vida dela. Presta atenção. É isso que eu quero que você entenda. Quando Jesus ele fala com a pessoa, como está falando com você essa noite, porque não é eu que estou pregando, o Espírito Santo está mandando eu pregar isso para você. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, a tua vida vai mudar. Se você crer, você vai parar de não dar fruto, você vai ser uma árvore frutífera. Você precisa crer nisso. Ela volta, irmãos, para a cidade. E ela, irmão, quando você está cheio da graça de Deus, você tem prazer de falar de Deus. Você tem prazer disso. Você exala numa tristeza, numa dor, numa fraqueza, não há nada disso. Aí você simplesmente multiplica o reino de Deus na terra. Para fechar, eu quero só lembrar você que Jesus te chamou como multiplicador da graça, multiplicador das boas novas, multiplicador de poder, multiplicador de dons, multiplicador da graça de Deus. Não te chamou para você ficar ali chorando, ó céus, ó vida, ó mundo cruel, né? Não, Jesus nos chamou, aleluia, aleluia, para dar frutos. Você vai sair daqui hoje dessa igreja sabendo que o reino de Deus está em você. Dê legalidade para que o reino de Deus ele possa crescer em você. Como? Acreditando em primeiro lugar, sendo humilde, tendo misericórdia, servindo, sendo o último. Agora todo mundo parou. Pastor, eu não gosto de ser o último nem na fila do banco. Quando eu estou em último lugar, eu já fico bravo, porque a fila está muito grande. Ainda mais dá lugar para alguém passar na minha frente, um velhinho, uma grávida. Já pensou? Se você não tem condições de fazer isso, como que o reino de Deus ele vai expandir na sua vida? Presta atenção nisso. É o ensinamento da parte de Deus aqui. E voltando lá para o tanque de Betesda, todo mundo ficou admirado quando ele entra ali, andando, irmãos. Presta atenção, quando Deus faz um milagre, ele faz completo. Na terra não existe alguém que fica 38 anos em cima de uma cama que levanta na hora. Você vai fazer uma cirurgia, se você ficar 15 dias numa cama, se o fisioterapeuta não te levantar dali, esquece que você seca. Você não anda mais. Você tem que começar devagarinho, fisioterapia, para tendo força. Esse homem não teve fisioterapia não, teve a graça de Deus. Só estou lembrando você, sabe por quê? Porque o Senhor está me falando assim,
avisa para ele e para ela que eu sou muito maior do que eles pensam, eu sou muito mais poderoso do que você imagina, assim diz o Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.